Olá, eu sou o Pedro, estudante de Ciência da Computação na UFSC e vou apresentar este trabalho, uma exploração de comparadores aproximados em aplicações de árvores de decisão. Árvores de decisão, ou DTs, são um modelo de machine learning bastante propício para uso em aplicações que requerem baixo consumo energético. Elas podem ser empregadas em diversas soluções mais simples, que não requerem redes neurais, enquanto possuem o benefício de serem menos custosas em energia e mais simples de compreender e implementar. Atualmente, o projeto de sistemas de machine learning de baixo consumo foca principalmente em melhorar a eficiência energética de redes neurais, empregando técnicas em software ou hardware dedicado. Contudo, ainda há muito espaço para avaliar a redução de consumo energético em aplicações de DTs, especialmente no que diz respeito à utilização de computação aproximada em blocos aritméticos. Em DTs, comparadores são utilizados em todos os nodos de teste de atributo, sendo blocos críticos para aproximação. Houve pouca investigação na aproximação de circuitos comparadores, em particular em nível de circuito e portas lógicas e em ambientes de machine learning. Neste contexto, este trabalho busca propor e avaliar um conjunto de comparadores aproximados e estudar seu comportamento em aplicações de classificação com árvores de decisão. Foram utilizados dois métodos no projeto de comparadores aproximados, focados na operação de menor ou igual, que é a operação utilizada no classificador C5.0 que serviu de estudo de caso. Primeiramente, desenvolvemos comparadores dedicados, reduzindo um circuito comparador tradicional para que ele realize somente a operação de menor ou igual, e removemos depois portas lógicas ou utilizamos buffers para aplicar a aproximação em 25% ou 50% dos bits de entrada. Neste experimento, nós consideramos somente 4 bits em cada entrada. A segunda abordagem é utilizar comparadores baseados em full adders. No comparador apresentado, o carry-out do full adder no bit mais significativo é o resultado da operação A menor ou igual a B. Neste método, a aproximação é obtida substituindo as células de full adder por versões aproximadas extraídas da literatura. Incluímos também os dois full adders exatos que inspiraram os FEs aproximados para efeitos de comparação. O experimento consistiu de duas partes. Iniciamos pela caracterização elétrica e análise de erro dos comparadores. Os circuitos foram descritos em FinFET de 7 nanômetros e simulados no Synopsys HSPICE. Avaliamos então a dissipação média de potência, o atraso crítico, o PDP e as métricas de erro, distância de erro e taxa de erro. Na segunda parte do experimento, o classificador C5.0 foi empregado como estudo de caso. Os comparadores foram emulados em funções C, que substituíram as operações de menor ou igual na classificação de atributos categóricos do código-fonte do C5.0. 5 datasets foram utilizados para a construção de TTs e rodamos cada classificador aproximado avaliando a taxa de erro em dados de treino e de teste. Quanto à análise de erro dos comparadores, vemos que as arquiteturas com FAs AXA2 e AXA3 não apresentam nenhum erro em relação à versão exata. Os comparadores com somente um bit de aproximação, a XDC1 e 2, apresentam as melhores taxas de erro entre os demais comparadores, enquanto os demais comparadores dedicados apresentam altas taxas de erro de mais de 30%. Contudo, considerando os resultados da caracterização elétrica, nós vemos que os resultados do AXA2 e 3 tiveram o pior PDP, apesar dos bons resultados na distância de erro. O AXDC2, em particular, teve os melhores resultados na relação entre PDP e ED. Por fim, o AMA2 obteve os melhores resultados elétricos apesar das altas distâncias de erro. Analisando a média dos ganhos obtidos em cada comparador para dados de treino e teste, vemos que as arquiteturas AXDC2, SMA e AMA2 não apresentaram mudança em relação ao classificador exato. Notamos que o AXDC1 e a AMA2 obtiveram uma pequena melhora nos dados de teste, enquanto os AXDCs 3 a 6 tiveram um desempenho significativamente pior do que o classificador exato. O AXA2 e o AXA3 não sofreram alterações em sua acurácia, uma vez que os comparadores em que eles foram utilizados não produziram erro. Em detalhe, o aumento da taxa de erro do modelo usando os classificadores aproximados foi variado. Em certas versões, a utilização da aproximação resultou em melhora da acurácia em dados de teste em relação ao comparador exato. Notavelmente, é o caso do AXDC3 e AXDC5, que apresentaram melhora de até 32% no dataset de Tic-Tac-Toe. O AXDC2 se confirmou como uma ótima opção, sem piora na acurácia do modelo e bons resultados elétricos, enquanto o AMA2 obteve bom desempenho em muitos datasets, com a contrapartida de maiores taxas de erro em certos dados de treino. Em conclusão, houve melhora das características elétricas da maior parte dos comparadores propostos. Os melhores resultados foram encontrados no AMA2 e no AXDC2, sendo que no C5.0 a maior parte dos comparadores também obteve desempenho próximo à versão exata. Algumas arquiteturas até apresentaram melhora na acurácia para alguns dados de teste.
possivelmente reduzindo o impacto do overfitting. O projeto seguirá com a avaliação dos comparadores em datasets mistos e contínuos. Obrigado pela atenção.